Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismael para mais uma aula de matemática no 7º ano. E para não perder o costume, vamos pegar o caderno para a gente fazer a correção da atividade anterior. Então aí na primeira questão, diz o seguinte: o valor de x na figura abaixo. Então seria 140 graus, 40 graus, 60 graus, 120 graus. Podemos verificar que eles estão no mesmo lado, certo? Em região diferente. Uma está na região exterior e a outra na interior das retas. Então, aí a gente pode chamar ele de ângulos correspondentes. Significa o quê? Que eles são iguais. Então, é só dizer x é igual a 40 graus. Qual é a alternativa? Letra B. Segunda questão. Calcule o valor de x no ângulo oposto pelo vértice e determine os valores do ângulo. Então, temos dois ângulos, certo? Que eles são opostos pelo vértice. Lá pela propriedade que estudamos na aula anterior, quando o ângulo ele é oposto pelo vértice, eles são iguais. Então, eu vou dizer que 19x mais 4 graus é igual a 21x menos 10 graus. Como é que se resolve isso, professora? Vamos verificar? Então, montei aí, ó, coloquei a contazinha, 21x menos 10 graus, igual a 19x mais 4 graus. A gente perceba que tem aí a igualdade entre eles, né? No primeiro membro, a gente coloca o quê? Coloca aqueles que têm os valores de x, que é justamente o 21x e o 19x. Porém, o 19x, ele vai ocorrer aí uma mudança no seu sinal, porque ele está mudando de posição, passando do segundo membro para o primeiro membro. Então, ele fica negativo, certo? Aí, no segundo membro, a gente já tem um 4 graus, permanece 4 graus, e a gente vai transferir aí o menos 10 graus para o segundo membro. A mesma regrinha do 19x, ele vai trocar o sinal. Se estava menos 10, vai ficar mais 10. E aí, a gente resolve. 21x menos 19x. Como é que eu resolvo? Repete aí o x, deixa ele de ladozinho a variável, e faz 21 menos 19, dá 2. 2x é igual a quanto? Só somar, 10 graus mais 4 graus, dá 14. Quando um número, essa operação do 2 aí passa para o segundo membro, a gente faz a inversa da multiplicação, que é justamente a divisão, certo? Relembrando lá, a inversa da soma é a subtração e a inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir 14 dividido por 2 vai ser 7 graus. Então, eu encontrei o valor de x. X vai ser 7 graus. Só que ele quer saber o valor do ângulo. Se ele quer saber o valor do ângulo, vamos substituir na equação, que é 19x mais 4 graus. Você pode pegar qualquer uma, ou a de 21x menos 10, ou a de 19x mais 4 graus. Troco o x por 7. Se a letra está acompanhada do número, eu vou multiplicar. Então, vai fazer 19 vezes 7 mais 4. Resolve primeiramente 19 vezes 7, o resultado que der, certo? Que dá 133 mais 4, que vai ser 137 graus. Então, a resposta seria o valor de x igual a 7 graus e o ângulo dele daí é 137 graus. Então, todos esses dois ângulos correspondem a um ângulo de 137 graus. Questão 3. É para vocês identificarem quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Primeira. 3 retas paralelas cortadas por uma transversal determina 6 pares de ângulos alternos e internos. Verdade. Como a gente viu na aula anterior, aqueles exemplos quando a gente tracejou as retas, isso demonstra lá. Segundo, a soma das medidas de dois ângulos colaterais externos nem sempre é igual a 180 graus. Verdade? Nem sempre. E a outra, ângulos correspondentes nem sempre têm as medidas igual. Falso. Todo ângulo correspondente tem medida igual. Então, a alternativa correta, letra B. Quarta questão é para você identificar que tipo de ângulo é esse aí. Se ele é alterno interno, correspondente, alterno externo ou colaterais internos. Vejam que eles estão no mesmo lado,
se eles estão no mesmo lado e em regiões diferentes, né, que é na exterior e a outra na interior, então eles são correspondentes, eles são iguais. Quinta, em cada caso obtenha os valores em grau de x e y. Então, se eu tenho aí ângulo oposto pelo vértice, que é o x e o 38 graus, pela propriedade, eles são iguais. Então, x é igual a 32, certo? Já os ângulos aí alternos, eles, ou seja, que estão no mesmo lado, que é o x e o y, a soma desses dois dá 180. Se eu sei que x é 32, quanto falta para chegar em 180? É só fazer o seguinte, 180 menos 32, que vai dar 148 graus. Então, eu espero que tenham entendido e compreendido esse assunto. Se não, vocês voltem às explicações, revisem, tá bom? Tire a dúvida com os professores de vocês. E temos essa outra questão, que é, em cada caso... Aliás, não, né? A gente tá vendo a correção. O assunto de hoje, né? A gente já vai saindo dessa parte e vai olhar agora em relação à estatística, análise de dados, de coleta de dados, tabelas, gráficos. O que é que a gente vai estudar hoje em estatística? Média e amplitude de um conjunto de dados. Quais são os conteúdos, então, que a gente vai estudar? Vamos entender a interpretação do uso da média em diferentes contextos e o reconhecimento do significado do que seria média e amplitude. Primeiramente, vamos entender, né, relembrar lá o que seria estatística. Vemos aí essas imagens em que temos notícias veiculadas em jornais, em revistas e na televisão. É comum aparecer muitos dados estatísticos de números, né, em tabelas e gráficos. É como a gente chama isso de estatística. Quando você vê uma tabela, um gráfico, é justamente relacionado a esse conteúdo. E quais seriam essas ferramentas que utilizamos para as pesquisas em estatística? Em tabelas, tem duas análises, né? Ou a gente tem em tabelas ou gráficos. Primeiramente, tem a coleta de dados, depois a organização desses dados e, em seguida, a exposição dos dados em forma de tabelas ou gráficos. Concluindo, o que seria estatística é o ramo da matemática dedicado ao processo de coleta, organização, análise e interpretação de dados. E como é que a gente faz essa coleta de dados? Tem uma população, que é quando se pretende fazer um estudo estatístico, começa por se definir um conjunto de indivíduos que vai ser observado. Por exemplo, você quer fazer uma análise de faixa etária da sua cidade, certo? Da população, quem tem tanta idade, né? Essa população é mais velha, essa população é jovem. Então, ele faz aí a coleta dessa população, é sua cidade. Porém, não dá para você fazer a pesquisa com todos da cidade. Se dá, caso o número for menor. Mas se for muito grande, por exemplo, ele tenha 50, 60, 100 mil pessoas, fica difícil. Aí o que é que faz? Pega amostras. Pega uma partezinha dessa população em cada canto e faz a análise. Aí a gente chama de amostra, que é a parte representativa de uma população. Que aí a gente vai fazer essa coleta desse dado. É dessa maneira que a gente organiza e apresenta os dados. A escolha da amostra é muito importante, porque ela vai definir os resultados que vamos obter. E nesse caso, a gente vai estudar da estatística a média. Já quando a gente já tem esses dados coletados, tá a análise lá do gráfico ou da tabela. E a gente quer uma média desses dados. Então, conhecida apenas por média, ela é considerada a medida de posição mais utilizada no dia a dia. Vocês podem observar lá nos jornais, até na nota de vocês, né? Tem a média bimestral, que vocês têm que atingir, justamente, é chamada de média. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando todos esses valores e dividindo o resultado pelo número de elementos somados. Por exemplo, se eu quero calcular a média entre 6 e 8, faço o quê? Eu somo, certo? Os números 6 mais 8 e divido pela quantidade. Quantos números são? São 2 números, então eu divido por 2. Então, vou dividir 14 dividido por 2, que vai dar 7. A média aí desse balanceamento
desse cálculo aí vai ser 7. A média é 7, entre o número 6 e 8. Vamos verificar uma situação? Aí a gente tem alguns tipos de média. Em específico, a gente vai verificar sobre a média aritmética. Observamos, né, que para fazer uma média, a gente soma os dados e divide pela quantidade. Nesse caso, temos a seguinte situação. Veja a seguir algumas informações organizadas em uma planilha eletrônica pelo proprietário de uma cantina. Então, ele fez na tabelazinha aí a análise de vendas de sucos de laranja, né? O dia e a quantidade de copos. Então, no primeiro dia, teve 37 copos vendidos. No segundo dia, 42. No terceiro, 38. No quarto, 40. No quinto, 38. Como é que eu obtenho a média vendida aí por dia desses copos de suco? Vamos verificar como é que a gente calcula? A gente calcula a partir da média aritmética de copos de suco vendidos por dia, né? Na cantina, adicionando a quantidade de copos de suco vendidos nos 5 dias, a gente vai somar e dividir pela quantidade de dias. Não foram 5 dias? Aí, no primeiro dia teve 37, então eu vou somar 37, mais 42, mais 38, mais 40, mais 38. E vou dividir pela quantidade de dias, que é 5. Então, dá 195 dividido por 5, que é igual a 39. O que é que isso quer me dizer, professora? Quer dizer que é a média, certo? Vendida por dia de suco de laranja. Então, a gente identificou como a gente calcula a média aritmética. Por definição matemática, a gente diz o seguinte, que média aritmética, ou simplesmente chamamos de média, é a soma de 2 ou mais valores dividido pela quantidade de valores adicionados. A média geral tem como objetivo apresentar de maneira resumida um conjunto de dados. Se aquela tabela ali, a gente resumiu em quê? Em 39, não foi? Copos de suco? Tínhamos vários dados de suco, mas a gente fez uma média do que ele vendeu por dia. A principal inconveniência do uso da média aritmética ainda tem um porémzinho. A média aritmética ela tem uns errozinhos, porque se você, por exemplo, no fato de ela ser grandemente influenciada por elementos grandes do conjunto de dados. Se a gente tem aí um caso particular, se eu tenho um conjunto de 18, 20, 22, 24 e 850, vejam a diferença desses números e o outro que é muito grande, 850. A média, se você for dividir, né, somar esses valores e dividir por 5, que é a quantidade, vai dar 186,8. É uma média muito alta que não diferencia, né, aí dos valores baixos que tem, que é 18, 20, 22, 24. Então, tem esse porém em relação à média aritmética, que ela não é muito precisa quando for calcular valores em que temos elementos muito grandes ou muito pequenos. Então, sempre fiquem observando. Identificamos o que seria a média, como é que a gente calcula a média. E agora a gente vai ver o que seria essa amplitude, que é que ela dá, né? A amplitude nada mais é que a diferença entre o menor e o maior valor de um conjunto. Então, você pega o valor maior e o valor menor e você vai subtrair. É isso que é a amplitude. Então, na atividade anterior, que a gente viu, o maior valor é 42 e o menor 37. Então, faço a subtração. 42 menos 37 vai ser igual a 5. Então, a amplitude aí vai ser 5. Dessa forma, podemos afirmar que nos próximos dias nessa cantina, a tendência é que sejam vendidos diariamente 30 copos de suco de laranja aproximadamente. Essa amplitude, como ela é bem menor, então a média está correta. Vai ser 39 copos por dia. Vamos ver outra situação para a gente identificar melhor? Se agora a gente viu em relação a sucos de laranja, agora a gente vai ver em relação à quantidade de canecas de chocolate quente. Quanto é que ele vendeu no primeiro, no segundo, terceiro, quarto e quinto dia? A gente, para calcular essa média, faz o quê? Soma todos esses quantidades de caneca. 2 mais 6 mais 9 mais 16 mais 7. Quantos dias foram? Foram 5. Então, eu vou dividir por 5. Então, vai ser 40 dividido por 5, que é igual a 8. Como é que eu faço calcular a amplitude, professora? Pego o valor menor com o valor maior.
O valor maior é quanto? 16. O valor menor, 2. Então, faz 16 menos 2, 14. Percebam aí que a amplitude deu maior que a média. Quando a amplitude dá maior que a média, não é possível a gente fazer a previsão em relação aí à venda de chocolate, certo? Não temos aí uma previsão de quantos copos por dia ele aproximadamente vai vender, porque a amplitude deu maior que a média. Então, aí essa média não vai ser útil em relação à quantidade de chocolates quentes. Resumindo essas duas situações, vimos o quê? Que a amplitude é uma medida de dispersão que nos auxilia na avaliação do valor da média, se a gente pode confiar naquela média ou não. Quando os valores estão muito dispersos, a média pode não ser representativa dos dados analisados. Na situação do suco de laranja, a amplitude ela é bem baixa, bem menor do que a média, e aí a gente tem a análise dos dados correta. Já do chocolate, não. Ela foi maior que a média. Não pode ser maior que a média, que aí a gente não pode fazer a análise desse dado. Vamos praticar mais? Temos aí as notas do estudante João, do 7º ano. E está com as seguintes médias em matemática. Primeira unidade ele tirou 4, na segunda tirou 7 e na terceira tirou 8 pontos. Então, ele deu uma recuperada, né, nas notas, mas será? Aí ele pergunta, quanto ele precisa tirar no próximo, ou seja, no último bimestre, para que a média final seja 7? E dessa forma, ele não vá para a recuperação, que ele passe. Então, ele pergunta, quanto precisa tirar na prova para alcançar a média a ser aprovado? Como é que a gente faz esse cálculo? Pela média aritmética, que é o quê? Se a média é 7, então ele já dá o resultado da média, né? Aí ele quer saber quanto ele vai precisar para tirar a nota. Dessa forma, é diferente. O que a gente vai fazer? A gente não sabe quanto é essa nota. Se a gente não sabe o valor dessa nota, a gente diz que é uma nota X, representada por uma letra. Então, a média 7 vai ser igual à soma dessas notas. A gente sabe a nota 4, mais 7, mais 8, mas não sabe a outra nota, então a gente diz que é o mais X. E divide pela quantidade de notas, que é 4. Aí a gente faz o quê? Multiplica o de baixo, o divisor, pela média, 4 vezes 7, que dá 28. E a gente soma 4 mais 7 mais 8, dá 19. E repete o mais x. A gente vai isolar esse x e subtrair. 28 menos 19 dá 9. Então, ele precisa tirar 9 para ter uma média 7. Então, se eu substituir aquele x por 9... somar 4 mais 7 mais 8 mais 9 e dividir por 4 vai me dar uma média igual a 7. Então, para que ele tenha uma média 7, ele precisa tirar uma nota 9. Percebam que na questão anterior, a gente tinha lá os valores dados, né? E a gente ia descobrir a média. Nesse caso, ele deu a média e queria descobrir um dos valores. Então, vocês verifiquem quando for fazer as questões relacionadas a isso, quando for fazer o cálculo da média. Outra situação é o seguinte, temos aí o valor do dólar numa determinada semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, o valor do dólar está esses valores aí. Qual o valor médio do preço do dólar nessa semana e a amplitude? O que é que a gente vai fazer? Somar esses valores, ok? Como está verificado aí, 2,5 mais 2 mais 2,1 mais 1,9 mais 2,2 dividido por 5, que vai me dar uma média de 2,14. Então, vai ser R$ 2,14 a média desse dólar na semana. E qual seria a amplitude? Eu vou pegar o valor maior menos o valor menor. 2,5 menos 1,9, que vai me dar 0,6. Então, tá preciso. Essa amplitude está abaixo da média, então essa análise está correta. Dá para eu me basear nessa média. Ok? Essa situação já é de uma conta de energia. Veja a parte de uma fatura que apresenta o consumo de energia elétrica em quilowatts por hora dos últimos 12 meses. Aí, na primeira questão, pergunta quais meses apresentam consumo superior ao de abril em 2019. Calcule a média aritmética do consumo de energia elétrica, certo? Entre maio de 2018 e abril de 2019.
E se algum desses meses é igual à média? Vamos verificar e calcular? Então, a gente pegando essa tabela dos meses, certo? Então, a primeira ele diz o seguinte: quais meses apresentaram consumo superior ao de abril de 2009? Abril de 2019 vale quanto? Vamos ver aí, abril de 2019, 170 quilowatts. Então, ele tem que ser maior que 170 quilowatts. Os únicos meses que apresenta maior é o de julho, com 172 quilowatts por hora, e o de junho, com 171 quilowatts por hora. Respondido a alternativa A. Na alternativa B, certo? Diz o seguinte: calcula a média aritmética. Então, a gente vai pegar todos esses valorizinhos que estão aí e somar. Dividir pela quantidade. São 12 meses aí no caso que temos. Então, vai ser 12 meses, eu vou dividir por 12. Somo todos esses valores, certo? Que vai dar 1.938 e vou dividir por 2. Por 12. Então, a média vai ser 161,5 quilowatts por hora. E agora, em algum desses meses, o consumo de energia elétrica foi igual à média? Não, não tem nenhum valor que tenha um valor de 161,5 kW por hora. Então, a resposta é não. E de acordo com os dados apresentados, calcule a amplitude. Se eu quero a amplitude, vou pegar o valor maior, que é de 172 kW, e o valor menor, que é de 146, e subtrair, que dá 26 kW por hora. É abaixo da média? Então, está correto essa análise desse dado, ok? Então, vocês aprenderam relacionado como a gente calcula uma média, certo? Como a gente calcula uma média e como calcula uma amplitude, como é que a gente identifica aí em uma tabela, tá? Num gráfico também é da mesma forma. Então, obrigada pela participação. Até a próxima aula, pessoal.